A gente vai começar, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, esse é o nosso último encontro dentro do projeto Mulheres em Cena. Ontem a gente teve um bate-papo com as mulheres que fizeram parte das duas primeiras noites, quinta e sexta. E aí hoje a gente tem um bate-papo que está aberto para todas, né? Quase todo mundo entrou ontem, mas mais chamado pelas mulheres que fizeram sábado e domingo. E eu propus ontem uma questão para a gente abrir à noite, para conversar um pouquinho para além dos processos individuais, para a gente abrir o debate para questões talvez um pouco mais amplas. E aí hoje eu também vou propor esse caminho, e depois a gente abre e pode entrar também nos processos individuais, se alguém quiser compartilhar desse modo. Mas eu acho que foi bem legal ontem. Para quem não estava aqui ontem, a gente abriu a noite falando um pouco sobre qual que é a dimensão política de uma obra que fala sobre si, né? Então, como é falar sobre si na criação e olhar para isso na sua dimensão política. Então, foi um pouco assim, uma pergunta que inaugurou um debate aqui e a gente foi muito para esse lugar, né? E acho que foi bem foi bem geral, unânime, as respostas do quanto o seu trabalho pessoal é político, né? E aí hoje eu pensei em trazer uma outra questão que também me intriga bastante. Quando eu comecei essa pesquisa sobre o depoimento, primeiro veio essa questão do político, né? De pensar o depoimento como um lugar político, mas também muito o que é esse eu, né? O que é esse eu? Como é que a gente pensa esse eu na cena ou na vida? E aí a gente começou a entrar num processo de falar sobre as experiências de alteridade, né? Que esse eu, ele não se reconhece sem pensar no outro, em tudo aquilo que não é o eu. Então essa experiência de pensar o eu pensando no que não é o eu. E aí eu fiquei trazendo essa discussão da alteridade, pensando nos trabalhos que compuseram o Mulheres em Cena, que tanto tem trabalhos que talvez lidem com essa experiência da alteridade de uma forma mais voltada ao trauma, né? Uma experiência traumática, ou então uma experiência de dor, como também essa busca do eu a partir de uma vontade de discutir identidade, né? Então, um lugar que quer se reconhecer, um lugar que quer falar da mulher preta, da mulher periférica, e também um lugar que quer falar sobre um processo traumático, seja de abuso, de violência, seja da questão da traição, enfim. Então, eu queria abrir o debate perguntando para vocês, né, lançando essa questão de como vocês pensam essa experiência da alteridade, essa experiência desse lugar que não é o eu, nesses processos criativos que partem do eu. Se isso é uma questão, né? E se isso foi um pensamento, e se não foi também, eu acho que é legal compartilhar que não passou por aí, mas, e aí, também só para instigar um pouco o debate, eu vou ler aqui uma frase que eu acho que pode falar bastante, de uma forma interessante, sobre essa questão da alteridade, que é da Sueli Rolnick, que ela fala que a gente se abrir para a subjetividade depende da gente suportar o caos que é próprio da dimensão da alteridade, da gente suportar a violência das diferenças e a gente entender que essa violência das diferenças não vai ser um perigo de desintegração. E aí eu entendi essa frase da Sueli Ronick como essa possibilidade de você entender isso que é estrangeiro, que é o outro, que não é o eu, que é violento, porque tudo que é estrangeiro pode ser violento, mas que isso não é capaz de desintegrar o seu eu, né? Então eu estou lançando essa questão assim, que seria assim, resumida numa frase: como pensar a alteridade nas práticas artísticas do eu? Pronto, lancei a pergunta.
Bom, posso começar falando porque mexeu muito comigo tudo isso. Talvez eu chore, tá, gente? Não é por causa do vinho, não. É porque mexeu realmente toda essa experiência. É, eu comecei a ver, porque é o seguinte, tem a ver com o que você falou. Porque pela primeira vez esse trabalho, né? Ele foi visto, A Última Mulher do Mundo, foi visto por um olhar externo, né? Então, é o seguinte, eu não tinha controle do que estava sendo visto, né? Porque o olhar foi um olhar testosterônico, né? Quem estava gravando é uma pessoa que tem muito mais testosterona que eu, né? Era o Diego, né? Além de eu ter 62 anos de idade e ter pouquíssima testosterona em mim atualmente, né? Que já passei da menopausa e tudo mais, tinha o Diego ali, que tá jovem, lotado de testosterona. E o olhar foi dele. E eu achei muito legal isso, sabe? E no começo eu estranhei, eu me senti um pouco violada, né? Tipo, como que vai ser isso, né? Que olhar é esse, que é um olhar que eu não conheço, que é um olhar que está fora de mim. E foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho com esse olhar. E ele me trouxe muitas releituras do próprio trabalho. Tanto que, a partir de agora, essa obra vai ser... Eu vou reconfigurar a partir dessa experiência que a gente teve, a partir da experiência que eu tive no domingo, a partir da experiência que eu tive no vídeo e a partir da experiência que tivemos ontem. Ontem foi muito mobilizador para mim. Muito. Eu realmente fiquei muito emocionada. Hoje eu tive terapia, foi tema de terapia, foi assim muito legal. E além de tudo, entre domingo, eu estou falando assim porque tem tudo a ver com o que você está colocando, que é esse olhar do outro, né, Van? E além de tudo, ainda tem um festival agora que o Wellington me chamou para eu me inscrever na última hora, eu nem estava sabendo, eu me inscrevi ontem, que é o seguinte, o que significa dançar depois dos 45 anos, né? E é um festival com pessoas acima de 45 anos que se inscreviam e para a gente... Aí acho que vai ter uma seleção, sei lá o quê, e depois a gente vai fazer desses corpos, né? E dessas histórias. E aí eu fiquei refletindo, o que é dançar com 62 anos, né? O que é estar em cena com 62 anos? Então, tudo isso me mobilizou muito. E foi de domingo, tudo isso aconteceu entre domingo e hoje. Então, assim, eu estou super mobilizada. E esse olhar de fora me fez questionar muito, assim, a própria cena. E me fez questionar muito, tudo que a gente conversou ontem também, me fez questionar muito qual que é o valor desse individualismo na obra, né? Então, porque existe uma referência que é do individual, existe uma referência que é do individualismo, da pessoa que pega o próprio drama e fica nele, né? Ou a pessoa que pega o próprio drama e tenta transformar esse drama que é próprio num drama que é geral. E que é muito difícil isso. E eu percebi que no meu depoimento, eu dou nome para os meus violadores. Eu dou nome, quer dizer, eu não dou o nome da pessoa, mas quem me conhece sabe quem é, né? Então, eu vi na cena que a Patrícia Noronha estava muito presente ali. E eu vi que estava na hora de eu separar, a partir de tudo isso que eu vivi, desde domingo. Eu queria agradecer a todo mundo por isso. Eu estou com essa cena há 10 anos, né? E cada vez eu vou relendo essa cena, relendo, vou transformando. Então é uma cena que acho que eu vou, até morrer, eu vou dançar essa cena e vai ser sempre diferente, né? E essa cena foi construída muito coletivamente, né? E vocês agora estão fazendo parte dessa construção, né? E
E eu vi que, a partir de agora, eu vou deixar, eu sinto essa necessidade de descolar a pessoa Patrícia da artista Patrícia, né? Então, assim, tudo bem, não dá para descolar a artista da pessoa, não é isso que eu estou falando, mas assim, a história pessoal, o drama pessoal da Patrícia Noronha deixa de ter importância, né? O que passa a ser importante é o assunto, é o drama, que é um drama que é da mulher, que é do homem violentado, não só da mulher, é do ser humano que é violentado, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa mudança dessa referência, né? Desse referencial, né? Então, não é me referir a pessoas específicas, a pessoa específica, Patrícia Noronha, mas é sim dilatar isso. Então, por exemplo, aquele depoimento eu fiz gravando num momento de insônia, nananana. Eu vou regravar esse depoimento. Eu senti necessidade pela primeira vez em 10 anos de regravar esse depoimento e de colocar essa mulher violentada, essa que é a última mulher do mundo, que é o fim da humanidade, né? Essa mulher apocalíptica, eu quero chegar nessa mulher apocalíptica que eu ainda não consegui chegar, né? Que é a última mulher do mundo que não pode procriar. Então, assim, ela não pode procriar. Então, é o fim da humanidade. Quando termina a mulher, termina a humanidade, acaba tudo. Então, eu quero conseguir chegar nesse ponto, e isso tem a ver com a alteridade. Isso tem a ver com o olhar do outro, sabe? É eu sair do meu foco, da minha referência, e trazer outros pontos de vista, né? Outras referências, outras histórias para dentro dessa história. Então, para mim foi muito importante, eu queria deixar aqui registrado, muito importante, tanto a apresentação, tanto essa oportunidade, tanto tudo que eu ouvi ontem, né, que eu aprendi pra caramba ontem, aprendi pra caramba. E é isso. Eu tô super emocionado que realmente eu vou, tô até vermelho, ó. Vou até sair, eu vou, a Juliana, a Ju tá aí, né? Ela falou: "Pelo amor de Deus, não muda a cena é bonita, não vou mudar a cena, mas eu vou reconfigurar essa cena, sabe? Eu vou trazer todas essas coisas que essa alteridade me trouxe. E que eu acho que vai coletivizar mais e vai amplificar mais, né? É um alto-falante. Então, eu acho que a alteridade no trabalho que parte do individual, eu acho que ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque faz você sair do seu umbigo. Necessariamente. Necessariamente. E isso é a coisa que eu busco na minha vida artística. Eu não quero falar de mim, né? Não quero. Eu não sou importante. O que eu passei é importante. O que eu passei é importante porque muitas mulheres passam pelo que eu passei. Não só muitas mulheres, como muitos homens passam pelo que eu passei. Então, é uma coisa que ultrapassa o fato de você ser mulher, ser homem, ultrapassa gênero, ultrapassa tudo. Violência, gente, violência é uma coisa que não está só na mulher, infelizmente. Então, eu gostaria que que esse trabalho da Última Mulher do Mundo chegasse a ser o último homem do mundo, né? Chegasse a ser o último ser humano do mundo, chegasse a ser o último bicho do mundo, o último animal do mundo, né? E eu gostaria de chegar, em algum momento, chegar no Nick, porque o Nick é um alter ego meu, né? O cachorrinho. Eu gostaria de chegar a me equivalar, como é que fala isso? Na equivalência com ele, vai. Equivaler, equivalar, sei lá como é que fala isso. Mas assim,
eu gostaria de me transformar no animal, né? A realmente chegar no outro, a realmente chegar no Nick. Então, um pouco isso, tudo que vocês despertaram em mim, que nós despertamos em conjunto entre domingo e hoje, para vocês verem o estrago que foi. E eu queria agradecer muito esse estrago, realmente, porque me mobilizou pra caramba. Muito obrigada. Foi isso. Acho que eu vou falar, então. Boa noite, gente. Nossa, acho que a Patrícia traz várias coisas, né, de como pegar um fato pessoal. Ela falou uma coisa muito interessante, que é não importa o que aconteceu comigo, mas o acontecido, né? O conteúdo, né? Eu acho que no meu caso, né, que partiu de uma situação traumática, a minha ideia foi sempre deslocar esse trauma, e eu acho que desde o início eu me preocupei muito com a questão da alteridade, com a questão do outro, até demais, eu acho, no início, porque eu não queria de jeito nenhum que parecesse que eu estava acusando alguém. Eu falei, não, eu vou fazer só uma ficção. Então, aí eu me perguntava, então por que eu não monto? Tem tantas obras sobre infidelidade, sobre traição, então por que eu não pego uma peça e monto? Por que eu tenho que falar do acontecido comigo? Tem alguma coisa aí que eu acho que isso, do meu eu, né, do que aconteceu particularmente comigo, que tem uma fricção artística aí. Eu não vou pegar um Madame Bovary e não vou adaptá-lo. Aí eu acho que seria uma outra obra, né? Nem sem juízo de valor do que é melhor, do que é pior, mas enquanto artista naquele momento pegar algo já escrito que não se passou comigo, não bastaria, né? E aí quando eu comecei a criar, eu sempre né, na cena eu faço muito fórum, eu faço muita pergunta, eu abro muito para a experiência dos outros, né? E coloco as pessoas para fazerem, eu coloco uma mulher para ler o texto, eu coloco as pessoas para fazerem, sempre essa preocupação de colocar o outro, dramatizar o que aconteceu comigo no outro, né? Até uma forma de terapia, né? De psicanálise, né? Você pegar e dramatizar uma situação. Então eu acho que isso, desde o início eu já pensei nessa coisa do outro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava em processo, quando eu ainda era presencial, sala de ensaio, eu fazia isso com as pessoas ali. E aí uma amiga minha, Gabi Cordaro, ela falou, nossa, tá muito legal, mas e você? Por que você tá falando disso? E você? E a gente quer saber de você também. E aí surgiu uma cena que eu falo um pouco da minha experiência religiosa. Não é totalmente real, ela é bastante ficcional, mas, né, não importa. Eu acho que o pacto ele é bem maleável nesse sentido. Mas você se colocar ali. E aí ela disse, e quando eu fiz essa parte mais autobiográfica, falando mais de mim mesma, da minha experiência, né, ali na minha bolha, eles falaram, nossa, parece que agora realmente foi para todo mundo. Parece que quanto mais você fala de si, mais eu me identifico e mais vai para o outro. E isso ficou muito para mim. Eu acho que em alguns trabalhos autobiográficos isso acontece muito. Quanto mais você fala de uma experiência pessoal, parece que ela expande, né? Ontem, acho que foi a Tati que falou, né? Aí o privado vira público e aí vira político, né? Eu acho que faz esse salto. Eu acho importante não... né, o meu draminha pessoal, a minha historinha, né, a minha história de sucesso, realmente, eu acho que, no meu caso, ela não bastaria ali. Eu acho que essa preocupação de eu passei por isso, outras podem passar, né? A Patrícia falando dessa experiência da violação, né? Hoje a gente teve esse caso horroroso. E no caso da infidelidade, tem uma parte do texto que eu falo, alguém hoje está traindo, ou está sendo traído, ou está pensando nisso.
é esse lugar de todo... Esse é um assunto de todo mundo. Claro que todo mundo vai ter particularidades, eu tô falando da minha particularidade, mas todo mundo vai... Eu acho que é meio abrir a janela de uma questão, de um acontecimento, como a Patrícia disse. Eu acho que no meu caso, eu tento abrir uma porta de um tabu. Não quero dar resposta para nada, não sei resposta de nada disso. E eu pergunto, e as perguntas que eu faço são realmente perguntas que eu não sei a resposta, assim. Então, eu acho que a alteridade, ela tá um pouco aí, em dividir esse trauma que todo mundo tem. Aí uma coisa que eu fiquei pensando sobre ontem, Van, que talvez tenha a ver com isso, assim, a coisa essa relação eu e outro, eu acho que tem a ver com particular, privado, com política, eu acho que é tudo muito junto. Eu li um artigo de uma teórica que chama Anna Bernstein, eu não conhecia ela é de Nova York, e aí nesse artigo ela estuda duas mulheres e um homem trans. E aí ela vai falar do sujeito autobiográfico, da performance, e como que isso que a Patrícia fala também, né? Eu quero ser menos Patrícia e mais... como se fosse deslocar. E aí ela vai falar que na performatividade, isso é cada vez mais intrincado. Você não sabe mais quem é que tá fazendo ali, quem é a persona. Não tem personagem, mas não é mais a Bruna. Ninguém sabe se o que eu tô falando é verdade ou não. Eu não contei pra ninguém. Né, assim, e aí ela fala, isso vai intricando tanto, e aí a Lilian falou, eu vou chegar lá. Aí a Lilian falou ontem, não interessa a ninguém isso que eu tô fazendo do passinho. Não interessa o sistema, né, dominante. E é como se, por exemplo, Mulheres em Cena ou os espaços que garantem uma visibilidade, mesmo que, né, esse alcance que a gente tem agora, que é precioso, mas a gente sabe do nosso tamanho, né? A gente não é uma Globo, né? A gente não tá na Globo, a gente sabe o nosso tamanho. São espaços que essas minorias, mulheres, negros, gays, transgênero, é meio que aqui que a gente consegue falar a coisa. Então eu acho que, de alguma forma, a gente tenta burlar esse sistema da individualização capitalista, que talvez o solo, essa tanto de solo representa, que é cada vez mais indivíduo, mas a gente tá no sistema e é como se a gente tentasse burlar isso. Então, eu tenho esse espaço, não sei quem falou ontem, né? A gente competiu os espaços, então, tô competindo o espaço, é aqui que eu posso falar, aqui as pessoas vão me ouvir e aos pouquinhos e ganhando a bolha, né? Nos passos que a gente consegue dar. Eu acho que essa coisa da persona, da artista, é muito essa mistura entre o eu e o outro, né? Quando que sou eu fazendo, quando que não é. Aí tem tô relendo o Performance como Linguagem do Cohen, e aí justamente isso fica muito na minha cabeça, e tem uma citação muito pequenininha de uma performer que ela fala, né? Ele pergunta, você entra na persona? Quem é você enquanto você atua, né? Aí ela diz, eu penso que eu troco de uma para outra. Eu não trabalho mais para me perder numa personagem, quando eu era uma jovem atriz. Era muito importante para mim me perder na peça, encontrar a forma mais verdadeira ou mais artística da atuação. Nos últimos 4 ou 5 anos, as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Eu sou mais eu mesma e menos a persona, enquanto eu atuo. Existe sempre uma espécie de controle que está atuando. Eu penso que isso é consequência de eu estar ficando mais velha. E penso também que é consequência de trabalhar com outro tipo de teatro. Então, acho que, eu não sei, esse deslocamento de você mesmo já te põe para um lugar do outro, assim. Eu penso um pouco nisso, assim. Mas é mais ou menos isso que eu estava falando mesmo. Esse deslocamento, quando eu deixo de olhar o meu umbigo e vou ser alter ego de mim mesma, entendeu? Tudo bem que nós todos temos o id, o ego, o alter ego, né, na nossa personalidade. Então faz parte da formação, né, da nossa formação, da nossa psique. Então tem
tem esses três elementos, né, na formação da psique. Então, acho que da personalidade. Então, acho que eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu acho que não é o fato de separar as personas, não. O eu do personagem, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é transformar o que é meu no que é de todos, né? É uma espécie de uma transformação em arquétipo daquilo que é uma coisa muito singular, né? Então eu deixo de ser uma mulher, eu passo a ser todas as mulheres, né? Eu deixo de ser uma violentada, eu passo a ser todos os violentados, independente de gênero, independente de espécie, né? Porque tem muitos animais que são estuprados, tem muitos animais que são violentados, que são torturados, que são mortos à paulada por prazer do carrasco. Então é uma coisa assim que vai muito além do meu umbigo, né? Daquilo que eu vivi, de dar nome para as pessoas que me violentaram. Eu não preciso disso. A humanidade não precisa disso, né? O ambiente não precisa disso. É disso que eu estou falando. Jéssica ou Verônica? Então, né, para mim, o Todos Te Amam, né, até você se assumir preta, vem de um processo longo de análise, né, e desse momento de reconhecimento enquanto pessoa, enquanto mulher negra. Eu acredito que na minha história, na minha trajetória, eu nunca tive dificuldade de reconhecer o outro, de ver o outro, de ver as pessoas, de entender o ser humano. Mas eu acho que eu sempre tive uma dificuldade de me reconhecer enquanto pessoa, enquanto humana. E isso ficou muito claro quando numa sessão com a minha terapeuta ela fala: você está passando por um processo, você agindo da maneira que você age, você está se desumanizando. Então, você precisa parar de se desumanizar. Então, eu percebi que quando eu falo dessas pessoas, dessas mulheres na minha cena, eu tô me reconhecendo enquanto pessoa, enquanto humano. Então, na verdade, eu tô trazendo o meu eu para minha existência. É como se eu nunca deixei de pensar e reconhecer um outro no meu dia a dia, na minha vida, enquanto artista, em cena. Mas eu acho que eu nunca marquei a minha presença e a minha existência. E acho que esse trabalho, ele vem para isso, assim. Eu acho que é engraçado, né, que até a Savina perguntou para mim, como é que é fazer um solo? Eu falei, eu não sei, porque eu não fiz um solo, eu não tô só. E eu não tô em nenhum momento só, porque né, no sábado tinha o Vini comigo, tinha câmera, tinha pessoas no YouTube, tinham pessoas na plateia, tinham pessoas sentadas ali, e todas né, os anjos e seres que eu chamo, que me protegem também. Então, eu acredito, né, nesse Deus que são eus, né? Dentro da palavra Deus tem eus. Então, eu não consigo dissociar a minha pessoa do outro. Mas eu percebi que por um processo óbvio, se a gente for parar para pensar escravocrata, esse plano de desumanizado da pessoa negra, trazendo eu enquanto uma mulher negra, de que a gente não se reconheça enquanto pessoa, enquanto humanidade, ele é muito eficaz, porque muitas mulheres ainda são assim. Então,
eu aprendi que o meu eu é tão importante quanto qualquer outro eu. E eu acho que somos a potência existe nesses vários eus. Não sei se eu estou sendo clara, eu só estou viajando. Mas então eu percebi que eu precisava afirmar essa existência do meu eu, que o meu eu é importante, porque antes eu pensei, poxa, eu vou falar dessas pessoas em cena, eu vou trazer esse nome, eu vou trazer essas histórias, como é que vai chegar? E aí eu pensei assim, eu preciso, o meu eu quer conversar, e quer conversar com as pessoas que querem conversar, que querem estar lá, que querem assistir. Então, eu acho que é muito importante a gente partir do nosso eu para que a gente consiga encontrar os outros eus. Porque quando a gente se encontra, eu consigo entender que o meu eu não é maior e nem menos importante do que qualquer outro eu. Mas, mas tem gente que não reconhece isso ainda. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui trazer isso na minha obra, porque eu não estou só fazendo um desabafo. Eu acho que a minha obra ela não é só um desabafo. É uma conversa. E eu estou falando, oi, você que está aí, você está querendo me ouvir? Eu estou falando sobre isso. E como é que é isso para você, assim? Será? Enfim, eu acho que é um pouco disso, assim. Acho, acho que eu respondi. Olá, boa noite. Está todo mundo me escutando? Vocês vão escutar o cachorro do vizinho também, latindo um pouco aí, interferindo também. Boa noite a todas e todos. Eu sou Verônica Santos e, para responder a pergunta, eu vou começar lendo uma mensagem que chegou no Instagram da Corpórea às 19h45 da noite, que a gente estava se apresentando no casulo, eu e a Jéssica. Boa noite. Passando para parabenizar pelo trabalho RES, me senti acuada, vulnerável e desestabilizada. Uma solitária do lado de fora. Gratidão por esse tampo, me fazendo enxergar para além da minha realidade como mulher preta periférica. Visitar essa outra realidade do encarceramento em nosso país foi muito importante. Trampo de muita importância. Eu vou deixar esse depoimento, porque eu acho que é um depoimento que vem logo em seguida, né, da obra, e vou tentar contar um pouquinho da minha relação com a obra e aonde eu acho que a obra pode chegar para além da minha história, né? Então, eu fiz algumas anotações enquanto a Vanessa estava falando. O RES, ele surge de uma inquietação pessoal, né? Pessoal, mas que é um reflexo de um sofrimento de homens e mulheres da minha família. Então, quando eu falo de encarceramento, eu não falo só do homem que foi encarcerado. Eu falo do filho, eu falo da mãe, eu falo dos irmãos, eu falo da senhora do sacolão, eu falo do rapaz que dirige a van. Então, quando eu estou falando do RES, eu falo de uma série de pessoas que puxa a cadeia junto com um indivíduo que é preso por um sistema ou por ser julgado como culpado, né, de um sistema. E quando eu falo de todas essas pessoas, eu estou falando de toda a consequência que um Estado racista causa para uma comunidade, se tratando de um sistema judicial, jurídico branco, né, que enfim, dentro da minha leitura e daquilo que eu vivi, né, ler o indivíduo a partir do seu julgamento, a partir das suas ordens, a partir daquilo que ele julga como certo para ser
um indivíduo correto em um Estado. Então, eu estou falando a partir de um corpo que é desorganizado socialmente, né? Ou a partir de corpos que são desorganizados socialmente. Daí eu entendo que quando eu falo da minha experiência, eu não estou falando só da minha, estou falando de um ciclo mesmo, né? Quando eu vou para o processo criativo, eu tenho o desejo de fazer um solo. Daí eu conheci uma mulher que chama Dina Alves, que a Vanessa também conhece, que é formada em Direito, mestra em Ciências Sociais, e eu leio o mestrado dela, Res Negra, Judiciário Branco, uma análise interseccional entre raça, classe e gênero, se eu não me engano, é isso. E nesse mestrado, a Dina, eu conheci ela na ocupação da Funarte, quando teve aquele grande movimento político na Funarte, de ocupação, lá que eu conheci ela. E ela me fez retornar ao meu passado. Então, ela mexeu em uma ferida quando ela começou a dizer sobre as questões judiciais, enfim, dos corpos negros encarcerados. Então, eu fui revisitar a minha infância. E aí, nesse mestrado, ela traz 12 mulheres que ela, como fazendo um trabalho de assistência social, acompanhou. E quando eu li a história dessas 12 mulheres, eu vi a história de várias mulheres da minha família, várias mulheres da minha comunidade, da comunidade onde eu morava em Belo Horizonte. Isso fez com que eu tivesse o desejo de ir para a cena e falar para além da minha realidade. Por isso que eu uso tantos números como dados estatísticos, denunciando, a partir de um depoimento pessoal, essa explosão demográfica que é o encarceramento no Brasil. E aí eu trago como recorte a mulher negra e pobre, que aí a gente fala de... Eu acredito que quando eu estou na cena, eu faço uma reflexão, enfim, ou tento interpretar para além da minha realidade, porque aí eu venho carregada de todas elas, né? Então, eu não consigo pensar no trabalho especificamente eu, né? Eu entendo que quando eu estou falando desse res, né, dessas res, eu estou falando para além de mim. E eu acredito que quando eu recebo depoimentos como esses, são mulheres que, a partir de uma cena, a partir da tentativa de uma denúncia, que é uma denúncia, é um depoimento-denúncia, eu acredito que é um espetáculo depoimento-denúncia, eu consigo atingir outras mulheres e, para além do encarceramento, a vulnerabilidade que cada mulher tem com o seu corpo, né? Que é isso, que são as diversas formas que o patriarcado, que o machismo, enfim, que o Estado tem e exerce sobre um corpo feminino, né? Sobre um corpo feminino negro, sobre um corpo feminino negro. Acho que eu respondi também. A Patrícia falou um pouco para eu falar sobre ontem. Eu acho que um pouco vocês estão respondendo bem ainda, quase que eu sinto uma continuação da conversa de ontem, né? Que ontem a gente partiu da questão qual que é a dimensão política do falar sobre si numa criação artística, né? Essa foi a pergunta. Depois se desdobrou em outras coisas, mas eu acho que foi a coisa mais central. E aí hoje eu joguei a questão da alteridade. E hoje, quando eu pensei em falar sobre alteridade, eu já pressupunha que existiam diferenças assim, né? Que eu até falei, que acho que existe um tanto que a Verônica coloca agora, que é um depoimento denúncia, porque também é um depoimento que precisa ser denunciado, que tem um foco, talvez, em pensar a questão de localizar esse eu, né? Que é preciso dizer que ele existe, como a Jéssica coloca também.
E uma outra natureza também, que é pensar na expansão desse eu, né? Como a Bruna e a Patrícia colocam, o que eu, pela pesquisa que eu venho fazendo, o que eu achei muito, eu esperava que fosse isso mesmo, né? A gente está nesse momento que a gente precisa talvez reconhecer esse eu ou expandir esse eu, dependendo da situação, dependendo da nossa localização, do nosso lugar de fala, né? Da nossa localização social, a gente quer expandir ou, de fato, registrar esse eu. E, e aí, assim, eu vou abrir agora também para ver quem mais tem questões, mas o que eu achei interessante também, porque, de algum modo, vocês trouxeram uma resposta pensando em alteridade como o olhar do outro, né? E eu nem esperava que fosse isso, assim. Quando eu pensei em alteridade aqui, eu pensei em alteridade pensando em tudo que é estrangeiro a mim mesma. Como é que eu lido com a experiência de alteridade? Como é que eu lido com o estrangeirismo em mim, sabe? Como é que essa experiência de lidar com algo que me é estrangeiro expande e abre o meu processo de subjetivação para o mundo, né? Que talvez seja isso quando eu entendi assim, né? Quando eu leio a frase da Sueli Ronick, que assim, se a gente lida com essa experiência violenta que é esse estrangeiro na gente, porque tudo que não é a gente pode ser um processo violento, mas se a gente entende que esse processo de violência não é capaz de nos desintegrar e que a gente pode conviver com isso, talvez a gente se abra para o mundo, talvez a gente abra nossas subjetividades, né? E eu acho que a arte tem potência para isso. Eu vejo que a potência da alteridade, né, na arte, ela é muito forte, porque assim a gente pode lidar com esse estrangeiro para abrir processos de subjetivação, né, assim. E, e isso eu acho que é uma experiência disso, né? Assim, de pessoas que estão falando sobre depoimento, mas em perspectivas totalmente diferentes, né? De vontade de demarcar esse eu, porque é preciso. Porque talvez, pelo menos eu tô lendo assim, né, as respostas, que talvez, por exemplo, a experiência da Jéssica seja ela própria sendo sempre a estrangeira para o outro. Então, ela precisa ser o eu, né? Para existir. Então, essa é a experiência que ela tem do depoimento. E aí a gente vai para várias outras, né? E tanto esse depoimento que recorre ao lugar da denúncia, que aí eu acho que também entra a Tati, né? Quando fala das violências obstétricas, entra o lugar do depoimento, da denúncia da Verônica, também acho que o trabalho da Jéssica vai para esse lugar da denúncia, e o trabalho da Bruna para esse lugar de trazer um tema e tentar, assim, não trazer o julgamento da coisa, né? O que faz a gente também abrir esse espaço da transgressão mesmo, ou no lugar da Patrícia, que traz o depoimento como o próprio depoimento em si do trauma, eu não vejo como o lugar da denúncia, né? Mesmo que você traga pessoas ali, mas não tem esse lugar da denúncia, mas é o lugar da dor. Eu vejo mais como o lugar da dor, de falar sobre essa dor, né? É isso, assim, das leituras que eu fiz, né? Mas acho muito interessante, porque, de novo, né, para quem está chegando aqui, acompanhando o bate-papo, a gente teve essa experiência de 8 trabalhos, e desses 8 trabalhos, 4 trabalhos de artistas negras, 4 trabalhos de artistas brancas. Eu estou reforçando isso porque eu fiquei bem contente, assim, da gente ter essa possibilidade de realmente, assim, falar de um lugar 50-50 e poder, assim, de fato, cruzar essas histórias, sabe? E para mim isso é a experiência de alteridade, assim, né? Porque eu estou realmente entrando em contato com histórias que me são estrangeiras. E o que que elas podem, como elas podem me afetar no meu processo de abertura para o mundo, né? Esse contato com esse estrangeirismo, né? Acho que é isso. Aí não sei também, a Tati está aqui, se você quiser falar, Tati, também sobre isso, e aí depois a gente abre para quem quiser perguntar.
Não sei se a Tati está podendo falar. Ah, tá bom. Estou com a Miranda. Ela tá na sala, sim. Eu vou abrir então, gente. A gente abre aqui para conversa. Tudo bem. Ah, e também, assim, falar, Verônica, que, de algum modo, quando a gente recebeu o recorte desse Mulheres em Cena, ia ser, eu falei ontem, né, ia ser o autodepoimento. Depois eu falei, não, eu vou tirar o auto, eu vou deixar só o depoimento, vou deixar o auto para a próxima. Mas, de fato, a maior parte dos trabalhos tem essa relação do autodepoimento, mas eu sabia também que iam ter trabalhos que trazem depoimentos, né, de outras mulheres, tratando disso como se fosse seu, né? Que eu vi mais no seu trabalho essa relação, que não chega a ser o autodepoimento, mas que é um trabalho sobre o depoimento. Então, tem uma outra relação já, eu acho, da natureza do seu trabalho, que já tem um processo de alteridade aí, né? Já tem esse processo a partir desse ponto de partida, dessa escolha, né? E no caso da Bruna, eu até já tinha assistido na Terça Aberta, mas ainda fiquei assim, né? Eu falei para você quando a gente saiu, não fica assim, não é evidente que é um trabalho autobiográfico, né? Aquele trabalho que vai que fica naquele lugar da tensão mesmo do real e ficcional ali no limite. A gente não fica assim, não revela, né? E aí, para mim, foi muito gostoso conversar com você depois, né? E saber da sua história, porque de algum modo assim, isso para mim não está totalmente revelado, sabe, no trabalho. E aí são as escolhas também que eu acho que falam sobre a linguagem, né, do trabalho. Se você escolhe realmente demarcar, né, esse pacto com o espectador a partir desse lugar da experiência vivida, do corpo vivido, né, que passou pela experiência, ou se quer brincar também com esses espaços de real e ficcional, né, que eu acho que tem a ver com a linguagem, e que é muito legal, porque eu acho que é o trabalho que vai para o humor, né? Que a gente trouxe o humor num lugar que está acostumado, está habituado a lidar com trauma, né? Geralmente as questões do autodepoimento, elas vão para o lugar do trauma, e a gente tem essa possibilidade também de perceber o humor nesse processo, né? Então, também é um lugar transgressor, assim, nesse sentido. Enfim. Eu posso falar algo? Tá aberto, Vanessa? Tá aberto? Pode Tá. ir, Ângela, tá aberto. Não. Não, são tantas coisas. Ontem eu não pude estar aqui, né? Mas, assim, eu assisti todas as apresentações e uma coisa que eu gostaria de, pelo menos uma impressão minha, muito forte, eu acho que é muito, assim, bacana essa iniciativa, tanto Terças Abertas como esse Mulheres em Cena, da Fragmento, da CIA Fragmento, porque traz artistas jovens ou artistas mais consolidados para fazer esse experimento na cena, que é tão necessário expor o seu trabalho na cena, ver como ele está a fazer o processo e assistir, e isso eu acho que é super importante, dar esse espaço da cena, que para nós é tão importante, artistas, né? E eu acho, assim, vocês falando, eu acho que a riqueza interior, a criatividade, assim, humana, ela vai sempre estar em conflito estético e social com o mundo real. Então, da maneira que a gente vê essa forma de depoimento, logo a Patrícia começou a primeira fala, é uma coisa que me interessa muito, é não olhar, ou ver o artista não olhando só para o umbigo, por exemplo, como vocês até mesmo colocaram, sem julgamento de valores, do processo e da forma que vocês queiram colocar o seu depoimento artístico, seja pessoal ou falar sobre um tema X que te é caro e você quer expressar isso artisticamente. É como colocar artisticamente esse mundo artístico, esse mundo que eu acho que a gente tem que... O mundo, nesse
mundo da vida percebida. Como você percebe a vida para poder colocar o seu trabalho, o seu trabalho artístico. E isso me cai um pouco mais profundo quando eu penso em não cair numa literalidade do meu mundo, porque será que você está interessada de saber o que eu fiz, o que eu não fiz quando eu nasci? Mas, ao mesmo tempo, eu assistindo a Jéssica falando, hoje, e vindo também o espetáculo, muito interessante a proposta que ela deu, e eu percebo que é o momento dela para fazer aquilo como ela fez, é importante. Então, sem julgamento de valores, mas quando eu penso em colocar artisticamente isso na cena, não estou fazendo só um depoimento ou uma terapia de um momento que eu passei, eu estou colocando isso artisticamente para um público, e que isso me interessa muito, esse filtro. E como fazer isso com depoimento, uma coisa autoral. Eu sempre tive pessoalmente, eu acho que eu não tenho não é a coragem de me expor, porque todos nós temos mazelas que podemos contar, trocar, alegrias e tristezas, mas será que é tão interessante o meu assunto assim para outros? Mas quando vocês falam de vida, sim, de vida de mulheres, de vida do humano, se cabe para um mundo de pessoas, isso me interessa bastante. E como isso vai ser colocado na cena? Não representando a minha história, porque fica representando uma mimese da minha história, mas é como vocês vão colocar, e algumas pessoas sim o fizeram de uma maneira um pouco mais larga e deixando pontas soltas. Isso que interessa, porque você sai não carregando a história pronta e dada, porque você já mais ou menos vai entender como ela vai terminar e do jeito que ela começa. E quando ela começa a surpreender, a maneira que você começa a dar ou fazer o tom um pouco mais de humor, como a Bruna fez, e super curioso, lidou super bem com o público. De repente fiquei pensando, será que esse público é combinado? São todos amigos dela ou não? Acho que não eram, né, Bruna? Eu fiquei pensando, porque você lidou super bem com as pessoas, com um manejo teatral e uma desenvoltura incrível. Então, eu acho que isso faz um pouco pensar, sem julgar valores, mas como a gente vai colocar esse depoimento, essa minha fricção do que eu quero falar artisticamente. Às vezes eu passo por um momento e eu posso colocar de uma maneira tão subjetiva, que para mim pode ser muito profunda, mas eu deixo uma interrogação e eu deixo um ângulo maior de percepção, de entendimento para a plateia. Eu não vou precisar falar para a plateia, 2 e 2 são 4, e aconteceu isso, e foi assim. É o que eu acho que artisticamente a gente pode, como artistas, pensar nisso e ter a troca sempre de colegas colaborando, olhando, e sozinho é muito difícil trabalhar, né? Mas é isso, acho que é um super, super projeto, Vanessa, e agradeço todas as mulheres aqui presentes que participaram e assisti todas as apresentações, e aprendo com isso, porque eu fico pensando, às vezes algo me cai mais facilmente e algo me deixa pensar o porquê que isso é estranho para mim, por que eu faria talvez de uma outra maneira, e isso também, vocês estão me dando uma maneira de estudar e pensar como colocar as coisas artisticamente na cena. Não tenho respostas e nem verdades, mas é só isso que eu deixo essa interrogação aí para todo mundo. Obrigada, Ângela. A gente teve realmente assim um público fiel que acompanhou do início ao fim, isso é bem legal, assim, que pôde assistir de quinta a domingo, e a Ângela é uma dessas pessoas aí. Obrigada, Ângela.
Eu vou falar. Pode falar? Vai, Carol. Ai, Deve. gostei muito do que a Ângela falou. Senti também isso assistindo os trabalhos. Que para mim a Ângela está falando sobre presença, assim, né? Como a gente constrói essa presença cênica no dia a dia, assim, né? Na forma que a gente se relaciona com o mundo. E quando a gente começa a perceber mesmo, né? Esses detalhes, assim, né? Das nossas miudezas, das nossas particularidades, assim, como isso está carregado, né? Na cena a gente está carregado do que a gente é, assim. E ficou muito forte para mim, né, de perceber essas singularidades assim de cada uma contando o seu depoimento, contando a sua história e no tônus, na força, no gesto, tipo que tá impregnado de sentidos assim, né? E como, né, cada vez mais eu fico pensando nisso, como a arte e vida tá cada vez mais próximo e como isso de certo modo eu acho maravilhoso, né? Porque a gente acaba percebendo como as coisas são conectadas, como as coisas já são, elas já estão, mas ao mesmo tempo me preocupa assim, porque às vezes eu me confundo em pensar, então o que é arte, né? O que como que se faz essa transposição de sentidos assim, né? De um discurso, né? De uma fala, de uma ocasião, de um trauma, de uma sensação cotidiana, fútil, como que isso transpõe e vira que é essa coisa que estava falando no começo, que vira de todo mundo. Como que faz isso virar um material que é humano, que é de todos, que é arquetípico, que é... Então, eu fico nesses questionamentos, assim, né? Desse caminho que a gente está indo para a arte contemporânea, de dizer muito sobre si e de se aproximar, né, das nossas vivências e tal, mas como a gente corre esse risco de, sei lá, largar a mão. Às vezes eu fico, nossa, então tudo é arte, mas não é. Como fazer esse filtro, né? Como criar essa subjetivação, né? E tocar o outro com o nosso discurso, com a nossa vivência. E outra coisa também que a Angela falou que eu fiquei pensando é dessas pontas soltas, assim, como também isso, de certa forma, de não contar a história, né? O artista acaba se protegendo, né? Porque também se expor, a gente se expõe muito em cena, mas como essas pontas, quando a gente elabora e filtra, a gente cria um limite, né? Uma proteção para nossa própria história, né? De que até que ponto a gente não quer, tipo, isso a gente não precisa contar, isso é meu. Então, como a gente também cria esse filtro de o que eu não preciso dar para o outro, mas como eu me rasgo por inteiro e faço com que o outro acesse o conteúdo que eu acessei aqui, né, essa experiência humana, como que isso, né, vira de todo, como isso chega, mas como eu me protejo, como eu cuido do que é meu. É isso. Eu gostaria de complementar o que a Carol está falando, porque só com um dado assim, que eu trabalhei com o Takao Kusuno, né, que foi um grande diretor, infelizmente ele morreu muito cedo. Trabalhei com ele por 13 anos, e ele não permitia que a gente fizesse terapia. Então era uma coisa, era a época que o diretor não permitia, né? E que eu peguei, não, você está fazendo não, mas uma época eu fiz exatamente isso. E um pouquinho, eu ainda faço isso como diretora. Sabe assim, não, isso não, por enquanto, né? Mas assim, mais como um procedimento pedagógico, né? Porque para mim, diretor e professor, uma coisa que, sabe, o diretor é pedagogo para mim, né? Na minha escola. E o Takao falava isso, não façam terapia, porque o artista tem que ser louco, o artista tem que ser neurótico, o artista tem que colocar a neurose dele tem que transformar
toda a neurose dele em arte. É isso que eu... E eu discordo, hoje, eu discordo dele, né? Hoje eu faço terapia, se eu pudesse fazer todo dia eu faria, né? E assim, é uma coisa que eu discordo, porque o sofrimento é triplicado, é multiplicado, né? E existem, e terapia não é uma coisa assim de elite, não, né? Existe uma como é que chama aquilo? Chama acolhimento. Eu estou fazendo terapia através mapa de acolhimento, chama mapadoacolhimento.com.org, acho que é .org, tá? E que são profissionais, isso eu deixo aqui para vocês, porque eu estou fazendo através dessa ONG, que eu não teria condições de pagar um terapeuta, né, para tratar desses casos, dos abusos, desses traumas todos, né? E não é uma ONG, eu acho que é uma ONG, mas chama Mapa do Acolhimento. E é muito legal, porque são advogadas, todas mulheres, terapeutas, todas mulheres, e que acolhem essas mulheres em sofrimento, né? E eu acho, eu tô já fazendo, já faz 2 anos já que eu tô com, e isso tem me ajudado muito a trabalhar essas questões, né? Então eu não concordo com o meu diretor, né, com o Takao. Eu acho que para a gente conseguir trabalhar essa persona, o nosso eu, né, o nosso ego, contracenando, porque assim, a persona, o personagem que a gente constrói, o ego é isso aqui, certo? É um círculo. O personagem que a gente constrói é um círculo dentro desse círculo, certo? Então é a persona, é o que pertence a você, mas que não faz parte totalmente, não é você totalmente, mas pertence a você. Tem coisas, faz parte da sua história, quer dizer, ele se constrói a partir da sua história. Então é muito legal a gente ter essa percepção, né, desse desenhinho, né, desse círculo do ego e da persona, que é o personagem que está dentro desse ego, que faz parte, você constrói essa persona a partir de referências próprias, porque você não teria como fazer diferente, né? Mesmo quando você lê um livro, você não tem como ler esse livro sem esse círculo grande e sem construir esse círculozinho dentro do círculo grande, que é essa persona, que é aquele livro que você está lendo. Então, assim, não dá para separar. Não dá para separar. A gente é tudo isso, né? Eu acho muito legal a Carol ter trazido essa questão, porque é uma coisa que é muito interessante. E eu deixo aqui, eu divulgo assim, esse mapa do acolhimento, é gratuito. Você tem assessoria jurídica, você tem assessoria terapêutica, todas mulheres, para atender mulheres. Então, eu deixo aqui, se vocês quiserem, eu coloco o link aqui para vocês. Eu acho que eu acho que é muito importante. Se vocês puderem procurar, se vocês precisarem, procurem Mapa do Acolhimento. Queria comentar isso que a Carol falou também. É a minha percepção aqui, né? Assim, eu acho que a gente não faz para todos, nunca vai fazer para todos, e eu não tenho também tido mais a pretensão de fazer para todos ou para todes. E talvez por isso mesmo que seja um depoimento, sabe? E
E também não é porque a gente só faz para os nossos pares, né? Então, a Tati traz a questão do parto, né? E obviamente que eu sei que talvez a questão do parto vai chegar muito mais em mulheres do que em homens, né? E a gente saiu do último dia, no domingo, falando sobre isso, né? Com quem que a gente está conversando? E tudo bem também, né? Eu acho que também não tem... Eu tenho sentido, assim, uma vontade de pensar sobre isso, sabe? Essa nossa vontade de, ai, quero transcender e ser para todos. Isso aí eu acho que é muito. Acho que tudo é muito grande, sabe? O mundo é muito grande para a gente querer ter essa dimensão. Então, na nossa pequenez, assim, que a gente possa dialogar, e aí eu acho que Camila, você que está aí, é a Camila que fez a terceira edição do Mulheres em Cena? Que a Camila colocou aqui. Não sei se é ela, se ela está aqui agora. É ela? Não? Ah, Acho tá. que é a Camila Flores, acho que é sim. Ela falou que não é ela. Tinha certeza que era. É, porque tinha Camila Flores na terceira edição. Achei que fosse. Mas, sim. Mas eu acho que a Camila colocou aqui, né, a criação de Eu sou a Camila Flores, mas eu não fiz a Mulheres em Cena. Então, mas é porque tinha uma Camila Flores na terceira edição. Achei que fosse você. Mentira. Não. Era uma cantora. Então, eu acho que... Aí a Carol fala, mas aí como é que é, né? Tudo é, né? Já que é arte de vida, tudo é. Eu acho que a gente também estuda para isso, né? A gente se qualifica para aprimorar nossa linguagem, o como fazer, que é o que a Ângela colocou. A gente está sempre perseguindo esse como, né? E aí, e esse como possivelmente não vai chegar em todo mundo, e cada vez menos o todo mundo, né? Cada vez mais a gente está jogando fora essa palavra universal, né? Universal não existe, assim. Mas eu acho que a gente quer expandir, né? Sim, a gente precisa expandir. E eu acho que o legal, né, que a gente começou a conversa com a questão da alteridade, eu acho que é a possibilidade, essa experiência de que essa expansão chegue para além desse lugar daquilo que eu me identifico por conta de uma experiência corpórea, identitária ou vivida, né? Então, assim, posso não ter sido mãe e me identificar profundamente com o trabalho da Tati, posso não ser uma mulher negra e me identificar profundamente com o trabalho da Jéssica, posso não ter experiências de pessoas presas da minha família e me identificar com o trabalho da Verônica. Essa também é a experiência da alteridade, que eu acho que é a potência da arte nesse lugar, né, de colocar em cena alguma coisa que me é estrangeira, mas que aquilo possa, de fato, atuar em mim como uma abertura para o mundo, né? E eu acho que a Bruna podia falar um pouco também dessa experiência de lidar com esse material de uma forma através do humor também, porque eu acho que você trouxe uma outra... Vanessa, Oi. desculpa te interromper, só porque a fala da Ângela e da Carol também, aí me fez retornar a esse lugar do estrangeiro, né? Carol, eu tive algumas experiências em visitar o cárcere e poder acompanhar o dia a dia de algumas mulheres. E quando eu fui para a sala para construir os meus laboratórios e entender dentro de uma concepção contemporânea como é que eu poderia falar sobre este assunto, eu me peguei num lugar assim de responsabilidade social muito foda. Ao mesmo tempo, numa responsabilidade de autocuidado, com o que eu estava falando em relação àquelas vidas. Então, dentro do meu... Eu posso estar falando, posso estar devaneando aqui, mas é porque foi mexendo comigo em lugares, assim, a partir do que a Ângela falou. Então, eu comecei a usar de signos daquele lugar que eu visitei. Então, eu lembro que quando eu fui com a minha mãe muito nova, eu sentia cheiro de esmalte. Então, de alguma forma, eu vou para a cena com a unha pintada de vermelho. E na cena, enfim,
eu sentia cheiro de esmalte. Eu percebia que muitas eram vaidosas, assim, com a questão do batom, do cabelo, e elas questionavam, porque minha mãe ia para cortar o cabelo delas. E elas questionavam que elas não podiam ter uma lixa de unha, que elas não podiam ter um alicate, porque tudo ali poderia se transformar em arma. E aí, eu estou dizendo tudo isso porque, por mais que eu não esteja falando para todos ou para todes, eu estou falando delas. Então, quando eu trago o símbolo... Aí eu estou falando da concepção de criação, né? Mais do que algo pessoal, mas como é que eu penso a criação dessa obra contemporânea para denunciar para o mundo e para talvez 2 ou 3 pessoas terem o interesse de dizer da sua falta de conhecimento ou da sua experiência pessoal ou de nunca ter vivido nada daquilo, mas se sentir fisicamente como essa mulher que está na cena, encarcerada, enfim. Acho que a laranja também, porque a laranja é um alimento barato e é uma fruta que sempre tem dentro das penitenciárias femininas, porque ela sempre tem no final do ano, isso eu sei atualmente, né? Eu fui depois de mais velha. Elas usam a laranja para fazer uma bebida junto com a acetona. Então, elas usam da acetona para fazer uma bebida destilada para a virada do ano. Né? Então, eu não sei. Talvez eu faça para uma bolha que queira discutir sobre as questões raciais, ou femininas, ou feministas, ou mulheristas também, que agora já, né, a gente já tem outros estudos, né? Mas eu acredito que talvez também, Vanessa, eu não fale para todo mundo, mas eu não deixo a obra em um lugar íntimo, não é tão íntimo meu que o outro não possa ser atingido, sabe? Assim. E essa responsabilidade social foi algo muito pesado, assim, porque foi algo que eu não prometi para aquelas mulheres, porque muitas eu consegui ter um mínimo de convívio, e aí é óbvio que constrói o afeto, e aí é onde a gente se pode, porque você não vai mais voltar ali. Você não vai conseguir, você não vai tirar ninguém dali. E aí a minha responsabilidade social está no ato da denúncia, em uma arte contemporânea, de poder falar a partir daquilo que eu experienciei também, né? Eu não sei se eu fugi demais do assunto, mas é porque eu acho que a gente também fica num lugar muito de ter que justificar, sabe, assim, o que a gente faz, para onde a gente faz, ou para onde a gente quer chegar, e como é um lugar de relato, de reflexão, acho que talvez, Carol, a arte também ela vá para esses lugares, assim, de conflitos e de parcerias e de responsabilidades que você traça com outros lugares para a elaboração de coisas que você vai criar. Porque são inquietações, enfim. Não sei. Acho que eu devaneei aqui, mas é mais para falar sobre essa concepção de obra, né? Para não ficar nesse lugar do subjetivo, né? Porque eu não acho que o Rez é subjetivo. Eu não acho que eu sou desse campo da subjetividade. Então, talvez eu use, ou talvez todos os trabalhos que eu vá fazer, eu vou usar de algumas referências dos laboratórios e das experiências pessoais que perpassam o meu corpo para dizer para o outro, né? Para informar, para alertar, para denunciar, para chorar, para gritar, né? Para expor também. Posso? Porque é o seguinte, todo esse trabalho, aproveitar que a Ju está aqui, infelizmente eu vou convocar a Ju,
Porque é o seguinte, eu acho que ela tem um trabalho, e eu fiquei muito impressionada quando ela falou de um trabalho dela, que acho que é Elas, né, Ju, não sei, e, e ela falou do saquinho plástico, e eu acho que a gente poderia, eu não sei, eu indico esse trabalho para a gente assistir, né? Porque é um trabalho que fala desse lugar da mulher oprimida, da mulher da mulher que se droga com o que tem para se drogar. E, por exemplo, tem o vinho, tem um monte de coisa, e a bisavó da Ju era com o próprio expirar, que ela se drogava, né? Então, eu não sei, eu queria que a Ju falasse um pouquinho, assim, que ela falasse desse lance da bisavó dela, dessa mulher que é oprimida, mas falasse só um pouquinho, não sei, Vanessa, se eu tô... É porque tem a ver com o assunto da gente, eu acho que dá pra gente dar uma expandida, assim, né? Sair um pouquinho da nossa bolha aqui do Mulheres em Cena e, de repente, ir para uma experiência que eu acho que foi muito importante para mim, né? Assistir, e que eu fiquei muito impressionada e que eu queria que vocês, sei lá, não sei se eu estou sei lá, como é que fala isso, sendo transgressora, mas tudo bem. Já fui. Ju, você topa? Posso falar rapidinho? Isso. Fala assim, Ju. Chama Eu, Elas, e é um trabalho que estreou em 2016, mas é uma releitura de uma cena que tinha estreado dentro de uma outra peça em 2005. E é a minha avó Leia, minha avó por parte de pai, ela tinha provavelmente uma depressão grave, mas não tinha tratamento na época, então o tratamento era com insulina e eletrochoque. E uma das coisas que ela fazia era respirar dentro de um saquinho de pão. E, na verdade, isso era recomendado pelos médicos para acalmar. Então, uma crise de ansiedade não tinha um calmante assim fácil. E aí, quando você respira dentro de um saquinho de pão, ou qualquer saquinho, você troca gás carbônico com gás carbônico, não entra oxigênio no seu organismo. E daí diminui a quantidade de oxigênio no seu cérebro. Por isso que você acalma. Então, eu uso essa cena dentro do espetáculo, porque também eu descobri que com um saquinho cheio, eu uso um saquinho de plástico, a voz fica as palavras não são articuláveis. E o discurso de desarticulação da mulher foi algo muito forte, é forte até hoje, mas eu lembro também do meu avô falando da esposa dele. Daí espreme e não sai nada. Então, assim, totalmente diminuindo a potência da fala da minha avó. E tem um lugar, claro, do universo feminino, né? Porque os sanatórios da época, não só... As pessoas falam muito do sanatório de Paris, da época que o Freud estudou lá, no Salpêtrière, mas aqui em São Paulo, no Pinel de Pirituba, tinha milhares de mulheres internadas. E elas eram internadas porque não se adequavam a um padrão, e os maridos podiam internar os filhos, quer dizer, a mulher era uma pessoa sem domínio da própria vida, né? Então eu fiz um trabalho sobre isso. Mas eu estava lendo agora o Frantz Fanon, em um livro que acabou de sair em português dele, e ele fala sobre o trabalho dele como psiquiatra na Argélia. Primeiro ele fala do trabalho dele, porque o Fanon é muito lido para a decolonização, né? E o pensamento decolonial, e ele é um super escritor do universo negro. E esse livro dele fala sobre psiquiatria. E ele descreve o tratamento psiquiátrico, que de fato ele mesmo efetivava na época, apesar dele ter sido um grande batalhador pelo Hospital Dia e para diminuir o máximo possível as internações em hospitais psiquiátricos, né, aqueles hospícios que havia na época, mas são descrições acachapantes, assim.
Por exemplo, fizemos 58 sessões de eletrochoques. Infelizmente, não observamos mudança. Depois de 58 sessões, mulheres e homens, eu estava falando na Argélia. Então, a gente não tem nem dimensão do que era esse tipo de tratamento, porque a gente, hoje em dia, faz 30 anos que tem remédio. E os remédios psiquiátricos têm um efeito muito grande na depressão, né? E em alguns casos de ansiedade. Então, é isso. Eu queria aproveitar e falar um pouco do que a Verônica falou, e, né, baseado também no que a Carol trouxe, que essa um pouco do autocuidado e dessa responsabilidade, porque eu lembro que no início, como eu comecei o processo da minha cena, uma das minhas diretoras, né, Camila, ela falou assim: poxa, a gente precisa cuidar de você no momento que você não se afogue na sua própria sensação, nos seus próprios sentimentos, na sua própria história, porque acaba que isso acontece, né? Até um dia, num determinado dia de ensaio, quando eu trago o depoimento da minha colega, né, da igreja, da católica, e aí a Savina, que está aqui também, que me dirigiu junto com a Camila, ela pergunta assim: o que você disse? O que você respondeu quando ela falou que você estava embalada a vácuo? E aí eu parei assim e olhei muito puta assim para ela, falei: porra, você sabe o que eu disse? Eu já te contei essa história, você não precisa me perguntar, porque eu não falo sobre isso, né? Eu não falo, eu não trago essa resposta na cena. E meu olho encheu de lágrima e e a gente parou o ensaio e comecei a chorar, porque foi exatamente isso que eu fiz quando ela fez, né? Eu saí da mesa e fui chorar na rua. Então, eu acho que o autocuidado e a responsabilidade, primeiro, parte com a gente e também sobre o que a gente está dizendo, porque uma das 4 mulheres que eu falo desse meu trabalho, que é feminista, que eu digo que não me pediu desculpa, ela me pediu desculpa antes de eu estrear esse trabalho por WhatsApp. Ela mandou uma mensagem me pedindo desculpa. Então, na minha cabeça, eu não podia não dizer que eu não tinha que desconsiderar que ela me pediu desculpa. E aí eu passei a mão no telefone, mandei uma mensagem, falei: olha, hoje eu consigo te responder, hoje eu consigo falar com você, e acho que isso é devido a um trabalho que eu estou criando, eu estou trazendo a nossa relação. Tem coisas muito íntimas, se você for assistir, você vai ver. Então, eu estou aqui te dizendo para você saber sobre isso, que isso está acontecendo e que isso vai ser exposto. Eu não revelo o seu nome, mas eu queria que você soubesse, porque eu não posso não considerar o fato de que hoje você me mandou essa mensagem, mesmo que depois de bastante tempo. Porque talvez era a responsabilidade que eu gostaria de ser tratada, que eu gostaria que viesse comigo. Então, eu acho que a gente ser artista, a gente passa por escolhas, porque tem isso, né? Eu trago para o meu solo 4 mulheres e sou uma pessoa que me digo, né? Não gosto muito desse termo, mas talvez feminista, mas falo de 4 mulheres em cena. E eu falo assim: eu vou falar sobre 4 mulheres, assim. Mesmo assim, eu vou falar sobre 4 mulheres em cena. É uma escolha. E eu acho que, às vezes, a gente tá no lugar de a gente fazer certas escolhas. E talvez assumir essas escolhas. E responder por essas escolhas. E ter responsabilidade por essas escolhas. E pelas pessoas que a gente está representando, para as pessoas que a gente está dividindo. Porque mesmo se ela, por exemplo, não gostasse, né, da que eu disse que eu trouxe, que ela falou, que me mandou mensagem pedindo desculpa, mesmo se ela não gostasse, eu ia trazer de qualquer forma a história. Mas foi bom eu poder dizer isso, porque eu sentia que eu precisava compartilhar isso com ela, porque eu também não podia negligenciar o pedido que talvez foi o que ela conseguiu fazer. O pedido de desculpa que ela conseguiu trazer no momento dela. Então, eu acho muito que, talvez viajando um pouco também, que eu sou dessas, eu acho que nós, enquanto artistas, a gente precisa muito, de fato, pensar nessa nossa responsabilidade.
pensar sobre o que é a obra, o que a gente quer falar, porque a obra ela sempre parte de um desejo. E qual é o meu desejo? Meu desejo é falar sobre isso. E eu digo que a gente parte sempre de um desejo, vou polemizar agora um pouquinho, vou quebrar o protocolo, gente, sou dessas. E eu acho que a gente parte sempre de um desejo, de uma pesquisa e de um compromisso, de uma responsabilidade. E aí você precisa pensar com quem é a sua responsabilidade e depois assumir e dar conta dessa responsabilidade. Também estou falando isso, que eu vou fazer um parênteses aqui. Por exemplo, tem um filme que é A Vazante, da Daniela Thomas. E ela quis contar uma história da família dela, de um cara de 50 anos que casou com uma menina de 12. E ela resolve contar essa história, só que ela conta voltando mais de 100 anos atrás e conta na época da escravidão. E ela recria com todo o requinte de escravidão para contar essa história. Você vai ver o filme e você vê que os negros estão todos acorrentados, com o pescoço sangrando. É horroroso, é horrível de você assistir aquele filme. E aí esse filme foi polemizado, inclusive, no Festival de Brasília. E a gente pergunta assim, para que você quer contar essa história trazendo esse requinte de escravidão se você não fala nada, se você não faz uma crítica em relação a isso? Então, parte de um desejo dela contar uma história da família dela, que é o cara de 50 anos que casa com uma menina de 12, que é um assunto muito, de fato, polêmico, relevante. Porém, ela resolve contar isso gratuitamente, reproduzindo de maneira assustadora na época da escravidão. Então, aí eu me pergunto, a responsabilidade dela, nesse caso, está com quem? Está com desejo, com uma sociedade, para quem ela faz? Então, eu acho que uma das maiores perguntas é para quem eu quero contar essa história. Quando eu falo no meu início, eu sou de Nilópolis, para quem não sabe, né? Que é Baixada Fluminense do Rio, mas eu não sou de Nilópolis, eu realmente sempre tive essa dúvida. Mas eu tenho uma responsabilidade com as pessoas daquele local, porque eu passava a minha infância, mas o dia a dia de pegar o trem até a Central do Brasil eu não vivia. Então eu não posso dizer que eu sou daquele lugar se por mais que eu vivia a minha infância lá na casa da minha avó com os meus primos, eu não experienciava o que era de fato viver todo dia em Nilópolis, num lugar que não é privilegiado, de fato. Então eu acho que todo esse estudo, todo esse momento me leva muito para esse lugar, assim. Eu acho que hoje eu dou um passo aonde eu consigo dar conta dessas responsabilidades, aonde se essas 4 mulheres baterem na minha porta e perguntarem, pô, você está falando sobre isso, eu assumo essa responsabilidade de falar sobre isso, de contar essas histórias. Então, não sei, eu viajei um pouco. Eu acho que isso passa pelo autocuidado e dessa responsabilidade das nossas obras e do que a gente quer falar. Porque também é muito maior só do que o meu eu também. É muito legal, Jéssica, que você traz uma questão que a gente não falou sobre, né? Que é também a dimensão ética dessas práticas do eu, né? Essa dimensão ética, assim, que é bem controvertida mesmo, nos casos de denúncia, né? E o cuidado que você tem com essa com a dimensão ética mesmo. Eu acho que é um assunto super relevante, assim, quando a gente está falando de depoimento. Eu até já citei, assim, outras situações que, mesmo com a Janaína Leite, né, que todo mundo conhece aqui, quando ela fez o Conversas com Meu Pai, que ela aponta, né, essa questão do abuso, teve uma crítica falando sobre isso. Nossa, mas o pai não está vivo nem para se defender. Então, tem uma questão da dimensão ética, dessas práticas do eu também, que elas estão aí no mundo, né? Assim, em várias instâncias. A gente tem vários exemplos disso, assim, de situações que é uma exposição do eu e é uma exposição de toda a narrativa que cerca esse eu, né? Que é como a Patrícia falou, né? As pessoas vão saber quem são os abusadores que me conhecem. E a conversa que a gente teve também com a Bruna, né? Dela falar, nossa, né? Tá contando uma história dela, se ser amante, né? Será que as pessoas envolvidas nessa experiência dela da amante vão estar lá assistindo, vão estar se sentindo expostas? Enfim, tem uma dimensão ética, né, dessas práticas do eu também que são bem relevantes, assim, que é um assunto grande, assim.
Mas só para também falar da Jéssica, assim, a Jéssica foi uma surpresa linda para a gente, porque ninguém conhecia a Jéssica, né? E aí, ó, quem fez a curadoria do Mulheres em Cena são as mulheres da Fragmento. Então tem a Tainá aqui em cima, Tainá Souza, a Maite Molnar, eu e a Letícia Mantovani. E aí, a gente já conhecia a Bruna, ela tinha feito Terça Aberta, a Verônica, eu conheço, a Verônica dançou muito tempo, né, com o Sandro lá do Casulo, a Patrícia eu conheço também. E quando a gente chegou no trabalho da Jéssica, e aí foi a unanimidade, assim, as meninas falam, não, esse trabalho... E é tão legal, né, porque é interessante também, né, como a gente se aproximou de trabalhos que a gente não conhecia, pessoas que a gente não conhecia e trouxe para cá, e a Jéssica estava escrito lá que é do Rio, a gente falou, não, mas ela vai vir do Rio para cá, ela falou, não, tô morando pertinho do Casulo. Então parece que foi tudo para ser. E foi muito, muito legal conhecer a Jéssica Savina, só para registrar aqui. Eu vou pedir só para a Bruna falar um pouquinho também sobre isso que eu coloquei, essa questão da dimensão ética, depois a gente vai caminhando aí para fechar, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Mas acho que é legal a experiência da Bruna, assim, tanto da questão do humor, né, que é uma escolha de linguagem também, né, como essa questão também que a gente falou aqui da ética, que eu acho que é um assunto, né, que perpassa ali o trabalho. Nossa, é muito polêmico esse assunto, né, no autobiográfico, porque eu vou falar de mim, aí eu de repente ali no depoimento você está falando da sua mãe, mas sua mãe deixa você falar isso dela, né? É muito complexo mesmo. Acho que tem horas que a gente tem que, como a Jéssica disse, fazer escolhas e bancar. Eu vou falar isso, e tem horas que não. No meu caso, como eu disse, assim, eu comecei tão para fora, e depois que eu fui indo para minha experiência, assim, por medo mesmo, eu não queria dar nomes, não quero. Tanto que me agrada muito essa dúvida se é autobiográfico ou não. Acho que isso é uma coisa que eu quero manter, assim, mas também em bate-papo não tem problema nenhum de falar. Mas eu sempre fico, nossa, quem vai ser o público que vai estar aqui? Ainda mais quando a gente começa a estrear, normalmente vão os amigos, né? Vão as pessoas que a gente conhece e tal. Eu sempre fico assim. Aí ontem, foi ontem? Anteontem, né? Um ex-namorado meu entrou para assistir. Aí eu falei, nossa senhora, ele não sabe dessa história. E aí acabou a apresentação, ele me mandou uma mensagem. Vamos nos falar amanhã sobre a Evaca. E aí a gente ficou horas no telefone, mas em nenhum momento ele perguntou isso aconteceu. Ele só deu alguns pontos de vista dele de dramaturgia, coisas que ele acha que funciona, coisas que ele acha que não, mas em nenhum momento ele perguntou se a cena da cerveja é verdade, nenhum momento. E eu também não falei, então assim, que fique por isso mesmo. Mas essa coisa da dimensão, tanto porque nesse caso, Van, como eu realmente eu não quero e eu não acho que tem o algoz e a vítima nesse lugar, eu acho que eu tento dizer que eu poderia ser qualquer um, assim. Nesse triângulo, eu poderia estar em qualquer uma das partes. Eu posso jogar a cerveja, eu posso levar a cerveja. Eu acho que ninguém tá ileso de passar por qualquer um disso. Nenhum desse, né? Pensando nesse triângulo bem tradicional, né? Da monogamia, né? A infidelidade é algo que vem há muitos séculos. Na primeira... no início da Bíblia já tem um caso de traição, né? Sara e Abraão. Então, como eu penso muito nessa perspectiva de que eu posso estar em qualquer um deles, não me faz sentido colocar nome e dizer, porque eu acho que eu posso estar em qualquer um, né? Tanto que a leitura do texto, né, que eu peço para alguém ler para mim, é que no dia não tinha, né, mas eu sempre falo, eu quero uma pessoa que não pode se parecer comigo. Eu tento sempre achar uma pessoa que se parece muito comigo para ler. É alguém loiro, muito branquinho, não sei o quê, para parecer comigo como se fosse eu mesma falando, assim. Então, acho que para mim tem essa coisa da dimensão ética, assim, de eu tinha para mim que eu não queria, mas eu também acho que
pelo trabalho e pelo que eu quero dizer com o trabalho não faz sentido eu dar nomes, assim. Agora, sobre o humor, é muito... Não sei quem falou aí, mas muito sobre o como, né? Então, eu tenho um assunto, eu tenho um acontecimento, eu tenho algo na minha vida, que seja, né? Já que a gente está falando de depoimento. Como eu vou fazer isso? Eu acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que não tem resposta, não tem receita. Eu acho que daí vai da trajetória de cada um e do teu projeto estético, político, o que é que você quer fazer com isso, né? Então, se eu tenho esse objetivo da denúncia, eu acho que o como, a virada estética, ela vai passar por isso, né? E eu acho que no meu caso, a coisa do humor vem de dois lugares. Eu acho que eu, como atriz, eu trago muito isso em vários trabalhos. Eu acho que sempre, todo trabalho que eu fiz, desde quando eu comecei com 13 anos, tem humor, tem ironia. Então, eu acho que é uma coisa que eu faço. Né, você fala, como que você faria essa cena? Eu acho que eu já levaria, é meio natural, assim, pra mim. É como eu encaro isso. E também, depois de tanto tempo, a situação da cerveja, que foi o estopim de tudo, eu acho ela extremamente patética. Né? Você tá ali, você tá numa festa, de repente você vê duas mulheres, uma falando umas coisas pra outra lá parada. Aí, de repente, vem uma cervejada. Eu comecei a ver humor nessa situação. Então, foi essa mistura, assim, de uma situação... E deslocar esse trauma através do humor, eu acho que isso é uma coisa pessoal. Eu acho que eu tendo a fazer isso na minha vida, assim. Rir das situações, ironizar, mas tem a coisa do palhaço triste, né? O palhaço tá sempre triste por dentro. Tá fazendo rir, tá sempre triste por dentro. Acho que o humor, ele tem essa capacidade de emburacar também, né? Você ri, e aí você... Nossa, eu ri disso. Esse humor faz muito brilhantemente, assim, né, o gênero. Então, acho que vem disso, assim, vem de como eu encaro a situação hoje, mas isso não quer dizer que não isenta de dor, né? Acho que é uma parte de uma dor, parte de um trauma, mas também vem de como eu, como atriz, sempre trabalhei os materiais, né? E nessa busca... E eu sempre me vi como atriz, eu nunca me vi como performer, como bailarina. E agora eu acho que tem essa fricção com o performático cada vez mais, assim. Eu acho que nos trabalhos que eu faço muito autorais, essa fricção é cada vez maior. E me interessa muito, assim, ouvir vocês falando, né, os processos de vocês, o que motivou cada uma, como foi o processo de cada uma, porque eu acho que né, não vejo nenhum personagem, nenhuma que eu vi aqui, eu não vejo, né, o personagem. Eu vejo realmente personas, ou mesmo as pessoas, nessa citação do livro do Cohen, né, nesse controle do que está acontecendo, como se você se visse de cima fazendo aquela coisa. Mas não é exatamente você. Mas também não é você não pôs uma máscara, né? A Jana me falou uma vez, quando eu comecei a fazer, aí uma pessoa falou assim, nossa, eu não gosto desse assunto que você está fazendo. Porque é de rivalidade, é isso que a Jéssica falou, eu sou feminista, mas eu vou falar das mulheres aqui. E você não põe a voz dele. E eu falei, mas eu não quero falar dele, eu quero falar de mim. Eu não quero o discurso dele aqui, né, do cara. E eu fiquei aí eu falei, não vou fazer mais, o mundo não precisa disso, não vou fazer mais. E implodiu o trabalho, me sentindo super mal de estar fazendo isso. E aí a Jana falou, mas você quer o quê com esse trabalho? Que vão te elogiar pela grande atriz que você é? Nossa, como ela fez bem a Ofélia. Não, a vaca é você, eles vão falar de você. Você que vai ser julgada. Você, Bruna. É você, artista, né? Eu acho que todo mundo aqui tem como eu pego um tema, né? Encarceramento, maternidade, é o seu olhar político, é a sua visão de mundo ali. Então, sim, você vai ser julgada. Mais do que a sua virtuose enquanto artista, é o seu projeto artístico, político, estético ali. E você vai ser... E é isso, tem pessoas que vão achar que é feminista, tem pessoas que vão achar que é misógina. E aí eu acho que abre pro... Eu gosto quando abre, na verdade, né?
Acho que é meio isso, assim. Porque, no fundo, o interessante é o debate, né, Bruna? É, total. E a Jéssica, eu acho que ela põe humor também, né? Ai, tem uma maquiagem, nossa, maravilhosa aqui. Aí a coisa do... Você já viu Jéssica Black Off? Não, nunca vi. Nossa, eu vou te mandar o link. Nossa, uma atriz maravilhosa que veio na Meet. Alguém viu? Ela é negra, ela mora na Europa e só tem brancos na Europa. E ela chega de white face e fala Hello, Rio! Aí ela faz tipo um stand-up totalmente invertido. Eu achei que tinha muito a ver com o seu trabalho. E ela é o humor o tempo inteiro, assim. Só, tipo... E ela chapa todos os brancos. Fala que branco só faz arte complicada. Tipo, muito massa. Curti muito o trabalho dela. Foi uns 2, 3 anos atrás. Eu lembrei de você, tanto pela maquiagem, porque toda aquela polêmica da blackface estava bem na época. E ela vem com whiteface. Ela, tipo, uma Barbie. Muito legal. Adorei. Também, a via do humor, assim. E que bom que você fez sua cena, viu? Decidiu fazer. Muito bom. Muito bom. Mas é uma escolha, né? O que você disse, assim. E também eu acho que no depoimento tem uma coisa que vira uma obsessão, né? Você tem que fazer. Você tem que seja não sei se é teatro, enfim, mas vira uma obsessão, né? A coisa do depoimento, assim, fica um fantasma nas tuas costas e de alguma forma ele tem que sair. Aí você pode falar pro Takao, agora em sonho, Patrícia, que aí já é a terapia, entendeu? Não precisa mais da terapia, já é terapêutico, né? Porque, gente, é terapêutico. Totalmente. E a Jéssica falou também, eu recebi uma mensagem da menina, né? E eu recebo muitas mensagens também, depois que eu faço, muito de mulher, homem nunca, sempre mulher, que já passou por essa situação, né? E aí, porque eu acho que são obras, né, quando a gente vai na autobiografia, que é uma fricção de arte e vida que não resolve, né? E é muito legal. E vai moldando depois. Você não vai ser a mesma depois que você faz essa peça, né? Você não você vai deslocar. Então, a cada resposta que eu tenho, alguém que vem falar comigo, não muda, não é só a obra, né? É você mesmo. Então, acho que tem essa... Vai ficando cada vez mais borrado o limite de arte e vida, assim. E a então, ética por isso... Desculpa. Não, tá bem. Não, mas só para comentar o que a Vanessa falou, assim, mas é por isso que o Takao não queria que a gente fizesse. Porque ele acha que o artista tem que purgar as coisas dele pela arte. Não tem que ser pela terapia. Então, ele tem que transformar todas as neuras dele em material artístico para a humanidade, entendeu? Então, foda-se se você quer, se você se droga, se você quer sabe, se você quer se matar, foda-se, isso é um problema teu. Agora, traz isso para a arte. É uma coisa bem butô, né? E uma coisa que não passa, você é butô, porque o Takao falava assim, você não faz butô. Ninguém faz butô. Ninguém ensina butô. Ninguém ensina butô. Ninguém faz butô. A pessoa é butô. Então, assim, para ser butô, o que é ser butô? É você com as suas trevas, com os seus infernos, com as suas questões, você transformar tudo isso em arte. E se você for se matar depois, problema seu, entendeu? Mas o legal é você deixar isso como um legado para a humanidade. Não, gente, a primeira regra da performance é não se mate, Marina Abramovic. Tá lá. Então, mas o Takao é muito mais radical do que a Marina Abramovic. Deixa a Marina no chinelo. O Takao é branco, provavelmente, né, Patrícia? Porque se a galera... é foda.
Nem Cacau todo é mundo. foda. Conheçam o trabalho dele, porque ele morreu muito cedo, morreu com 40 e pouco, não, 50 anos, e ele já era um mestre. Trabalhei com ele 13 anos. E assim, tem que trabalhar, tem que conhecer o trabalho dele. Mas eu fugi totalmente, porque eu ia falar desse lance da ética, né? Participei, eu vi um lance eu não vou falar onde, nem vou falar quem, nem vou falar, né, quando. Mas é assim, foi recentemente, já falei um pouco do quando, mas um seminário que teve no ensino, ali numa pós-graduação, em que o pesquisador, ele tinha uma relação muito conflituosa com o pai dele, né? E aí o que aconteceu? O pai dele bateu nele, o pai dele judiou, nananã, papapá. Aí de repente o pai dele teve um AVC e ficou completamente dependente dele, do filho. Aí o mestrado desse cara era sobre essa relação. Só que o cara começou a trabalhar, a usar o pai como uma purgação dos próprios traumas, entendeu? Então, assim, o pai não sabia que estava sendo gravado e o filho barbeando o pai e machucando o pai, né? Machucando. O pai reclamava, ai, sei que lá, fazendo a barba. Aí, de repente, o pai percebe que tem uma câmera. Ele fala assim, mas você está filmando? Você está gravando? Aí o filho, não, pai, é isso, né? Você sabe que você está sendo o tema da minha tese. Aí o pai falou assim, mas eu não sabia que estava sendo gravado. E o pai com muita dificuldade de falar. Aí a última cena lá o trabalho ainda está rolando, né? A última cena é o pai no banheiro, com os genitais à mostra, o filho na frente do pai, mas aquilo era uma imagem de tanta violência, entendeu? Tanta violência que eu questionei, qual que é o... você viu, Bruna? Você viu? Eu vi o processo dele. E o que você achou? Então, tava bem pouquinho, né? Tava bem no início, assim, mas era, por exemplo, eu tinha até só a parte do barbear, e ele fazia muita cena e tinha menos vídeo do que cena, e você tá me narrando coisas que eu não tinha visto. Mas aí, como era só isso do barbear, não chegou nesse assunto, mas eu lembro que eu pensei, falei, vai gerar polêmica, porque é uma exposição de um pai que está doente, talvez não tenha extremamente consciência que ele está ali, né? Não, gente, isso é crime. Mas não foi um assunto. Porque é exposição do vulnerável. O pai não tinha. Aí eu digo, quando a Jéssica, acho que foi a Jéssica, putz, mas a pessoa não tem como falar sobre isso. Mas a crítica foi essa, né? E nesse caso, é um caso muito limiar, né? Porque muito limítrofe, porque é o seguinte, o cara o pai, ele tinha dificuldade para falar. E o filho estava usando o pai para purgar os problemas de relação que ele tinha com o pai, entendeu? Então, nessa hora eu coloquei, qual que é o limite ético disso? Vocês pensaram nisso? Pensaram nessa ética? Então, eu acho muito importante, Vanessa, você ter colocado esse... Não, quem colocou? Já não sei quem colocou. Esse problema ético, sabe? De você falar de si, mas utilizar o outro para falar de si. Eu, por exemplo, na minha cena, eu não falo o nome de ninguém. Por mais que eu fale um diretor muito famoso, o meu colega de trabalho,
que é isso que eu falo. E um colega do colégio que eu estudei. Por mais que eu fale que eu dei essas dicas, as pessoas não conseguem identificar quem são essas pessoas, sabe? Mas, assim, nesse caso, o cara mostra o pai numa cadeira de roda, sem conseguir falar, e fala... Então, eu acho muito complicado você começar a fazer um autodepoimento, uma coisa, um trabalho sobre si, sobre seus traumas, e utilizar e expor uma pessoa, um vulnerável que não pode, nessas alturas, ele não tem como. E você vê isso como com violência, porque assim, se ele colocasse o pai dele de uma maneira sem violência, porque ele foi violento com o pai. Esse que é o problema. Esse que é o problema. É o modo, alguém falou aí, o jeito que você coloca aquilo, o modo que você coloca aquilo, né? O jeito que você aborda aquela situação, né? E aí, tudo isso, esse jeito é traduzido por ética. Jeito de colocar é ética, passa pela ética, né? Por princípios éticos. Então isso é muito importante, assim, eu acho, da gente refletir, as pessoas, a gente, né, que fala da gente, mas que fala do outro também, né? Que é o que a Vanessa colocou hoje, como que a gente traz o outro para esse discurso que é próprio, que é singular. Então, qual o limite? E eu acho que essa questão, eu acho que valeria um outro encontro da gente, sabe? Para discutir esse problema ético mesmo, né? De como que a gente pega o outro para discutir um trabalho que é um problema que é seu, né? E uma questão que é sua e que você vai transformar aquilo num material artístico que passa a ser de todos. Então, esse caminho eu acho muito importante. Eu acho que é esse caminho do artista, na verdade. Eu acho que é isso. Para isso que a gente existe. Bom, gente, 9 horas a gente vai encerrar. Foi maravilhoso, assim. Esses dias foram ótimos. Falei ontem, falo de novo hoje, que vocês alegraram o meu fim de ano, assim, foi um respiro. Então, agradeço muito. E se alguém quiser falar mais alguma coisa assim... Então, para de falar que eu vou falar aqui mesmo. Então, eu não vou dizer de onde eu sou, mas vou dizer para você que ser de Nilópolis hoje é muito bom. Mas andar de trem em Nilópolis era realmente horrível, principalmente tendo que chegar à Central do Brasil, que é o centro da cidade, para trabalhar. Não se tinha vagão para as mulheres, graças a Deus hoje tem. E a gente tinha que aturar aqueles homens, um tanto quanto, já de manhã, excitados, né? E não podia falar nada, porque mulher apanhava. Mas hoje, pegar o trem, sair de Nilópolis e ir para o centro da cidade, está menos pior. Pelo menos já temos ar-condicionado e um vagão só para a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês e sigam em frente. Estou muito feliz por Nilópolis fazer parte dessa comunidade paulistana. Um abraço. Tem muita gente de Nilópolis aí em São Paulo, hein? A família toda quase. É minha mãe, gente. Amei! Ai, muito bom, Jéssica. Gente, é isso. Que bom. Então, obrigada, gente, pela presença de vocês. Amei sua mãe, Jéssica. Obrigada, Van. Equipe Mara, Van, Ana, todo mundo da Fragmento. Um acolhimento incrível, né? Um respiro mesmo para o fim do ano. Nossa, muito obrigada, mesmo.
pelo espaço, pelo carinho, por tudo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo Gente. também. Uma honra assistir todas essas mulheres, esses depoimentos. Obrigada, Cia Fragmenta, a Ana Cris, a Vanessa, a Tainá, todo mundo que está aí. Obrigada, Vinícius, que foi lindo, jogou lindamente comigo. Muito obrigada mesmo, foi incrível. E quero agradecer especialmente a Verônica, que eu pude assistir lá no espaço, o trabalho dela. Ana, fiquei impressionada. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Muito, muito obrigada. De todas, mas ainda bem que eu pude te ver pessoalmente. Então, foi lindo. Muito obrigada, Axé, vida longa pra gente. Ubuntu, todo mundo. Ubuntu. Também quero agradecer a Cia Fragmento, a todas essas mulheres que fizeram parte dessa curadoria, a Ana Cris pela paciência com a produção, com as mensagens, né? Para mandar por e-mail, a Verônica está mandando pelo WhatsApp, enfim. Agradecer também a todas as mulheres que fizeram parte desse episódio com a gente, porque eu acho que é um episódio, é algo para se registrar, né? Para historicizar, para que seja história da Fragmento e de todas essas mulheres e dos homens também que compõem esse lugar. Quero também agradecer a parceria de todas as mulheres negras que fizeram parte desse projeto, de você também, Tainá, é muito importante para a gente ver você aí, neste lugar, compondo um elenco de uma companhia da cidade de São Paulo, que não existe uma especificidade, mas sim um trabalho poético, estético, artístico e político, então é importante que mulheres como você estejam nesse lugar, saiba dessa importância. Jéssica, Lilian, Morgana, todas as mulheres negras. Eu espero, Vanessa, que os nossos trabalhos possam encantar, né, e problematizar mais e mais todos os espaços para que a gente também possa dividir e dialogar, né, para além do feminismo, sabe? Para além do que a gente coloca como ideal, né, mas que a gente possa atingir e mais edições das mulheres na cena aconteçam nessa cidade. Um beijo, boa noite, boa semana para todos. Obrigada aos homens também, eu agradeci aos homens. Vinícius, Diego, ao Sandro, eu agradeci. Ao meu companheiro que estava lá também, enfim, beijos. Beijos. Ao filho que está aí. Obrigada, gente. Obrigada, Savina também, você que está aí, todo mundo que está aí Não, assistindo. gente, somos testosterona também. Não tem como. É isso. É tudo junto, entendeu? Somos todos juntos. É progesterona e testosterona, não tem como separar isso. É nós. Estamos juntos, meu. É verdade. Beijo, gente. Beijo! Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite.